porque a igreja não parou. O exército está se levantando cada vez mais e mais forte. Ele conta com você. Mas entrega o seu caminho para Ele, confia nele, tudo Ele vai fazer. É que você tenha um chamado e que você é escolhido e não deixa ninguém falar o contrário disso. Amém. Vamos abrir comigo no livro de Daniel. Foi uma palavra que o Senhor me deu no decorrer da semana, antes mesmo que o Rodrigo me chamasse para estar ministrando. O Senhor já tinha me dado essa palavra. Daniel 6. Você que está com a Bíblia aí, pegue ela. Vamos juntos ler um pouquinho da palavra. Daniel 6, e o versículo que o Senhor tocou no meu coração foi o versículo 10. E que fala assim... Eu preciso ir perto da Bíblia, senão não enxergo. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que acostumava fazer. 3 vezes por dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Vamos ler de novo o capítulo 6, versículo 10, que fala assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aleluia. Foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, e eu confesso que nós estávamos aguardando uma decisão aí, e não estou aqui para falar do meu posicionamento em relação a isso, porque a oportunidade nessa noite não é para isso. A oportunidade é para que a palavra seja ministrada, então o que eu acho ou deixo de achar não interessa. Mas essa palavra veio no dia em que estava orando para toda essa situação. E abri a palavra, já tem um devocional, estava no livro de Daniel. E o versículo foi o de número 6, aonde você que não sabe, vou contar rápido essa história para você conseguir entender um pouco melhor. Mas você que quer, e eu te convido, depois leia esse capítulo na sua casa. Sabe, faça um propósito de ler um capítulo por dia. Nós estamos aqui com o rei Dário. Ele escolheu Daniel, ele escolheu 120 pessoas. A Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles. Então tinha 120 sátrapas e ele colocou 3 supervisores que cuidavam desses 120. Contudo, Daniel, ele veio a se destacar desses 3. Porque Daniel, ele era diferente. Ele tinha algo diferente. E era a presença de Deus na vida dele. E quando esses outros 2 viram o desenvolvimento e viram a intenção também que tinha o rei de elevar o cargo de Daniel. O Rodrigo está mandando eu olhar para a live, eu vou olhar. Quando ele começou a sofrer uma perseguição. Ele começou a sofrer uma perseguição porque ele estava crescendo. E naquele momento, essas pessoas foram ao rei e falou: faz um decreto aí, aonde ninguém possa orar a nenhum Deus, porque sabiam que não existia nada na vida de Daniel que podia ser pego. Eles não podiam incriminar Daniel por nada, porque Daniel tinha uma vida em fidelidade a Deus. Daniel, ele era um homem que tinha dentro dele a fidelidade com Deus. Então a forma que eles tentaram para fazer Daniel
vamos falar que a forma que eles tentaram para atingir a Daniel foi tocando no Deus dele, porque daí sabia que de fato iria atingir Daniel. E houve-se um decreto onde não podia adorar nem orar durante 30 dias. Porém, mesmo com esse decreto, Daniel, ele continuou a fazer o que ele acostumava, que era orar 3 vezes ao dia. Aquele decreto não paralisou ele, porque o compromisso que ele tinha com Deus era maior que o decreto que tinha sido imposto. E eu venho te fazer uma pergunta. Nós estamos em época de Covid, sim. E eu também estou muito triste da igreja estar fechada. Muito triste de não poder abraçar os meus irmãos do jeito que eu abraço, porque eu gosto de fazer isso. Estou muito triste. Mas a atitude de Daniel diante desse decreto me revela algo. Eu não estou falando para a gente descumprir um decreto. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que Daniel tinha intimidade com Deus. Eu estou dizendo que você não precisa necessariamente de um templo aberto para ter uma intimidade com Deus. Você pode daí da sua casa fazer isso. E eu convido você a nesse tempo de pandemia se render ao Senhor. Eu convido você, nesse tempo de pandemia, criar um relacionamento ainda maior com o Senhor. É tão triste quando nós vemos, às vezes, a igreja aberta, quando podia estar aberta, e a pessoa, às vezes, frequenta há anos a igreja e não tem uma mudança, porque Jesus ainda não é a mudança daquela pessoa, o local físico. Eu venho te dizer nessa noite que, sim, nós estamos com a igreja fechada, mas a igreja não para dentro da sua casa, dentro do seu quarto, aonde você está. A igreja não para, porque a igreja somos nós. Não é um local físico. Oro para que ela venha abrir, oro para que tudo volte à normalidade, mas o que eu quero que você tenha em mente é que quando Jesus nos ensina a orar, ele fala lá em Mateus 6, entra no seu quarto e fecha a porta. Não adianta nós virmos a igreja se o relacionamento lá em casa não for sincero, genuíno. Não adianta. É uma prática religiosa. Se eu e você, nós como igreja, não entendemos que queremos sim estar junto, volto a dizer, oro para que nós estejamos juntos. E vejo a importância de uma igreja aberta. Mas eu convido você agora e nós como igreja, temos o dever, a responsabilidade de buscar ainda mais, de levar uma palavra de ânimo para alguém e ser como Daniel. Eu acho estranho, confesso, tenho muita dificuldade de assimilar quando alguém tem que subir aqui e ficar falando, olha, não esquece do dízimo, não esquece da oferta, não esquece disso. Tenho dificuldade porque isso tem a ver com fidelidade. Então, eu não entrego dízimo ou oferta porque a igreja está aberta ou fechada. Eu entrego porque eu entendi que dentro de mim tem a fidelidade, não ao pastor, não à igreja, não às pessoas, mas a Deus. E por isso, eu entendo que eu tenho que entregar. Você entende? Vai muito mais além. Cara, como é bom estar reunido aqui. Maravilhoso quando a gente pula, brinca, ri. E sai, como diz o meu pastor. E quer dar volta, virando em karatê. Como é maravilhoso poder ter tudo isso. Mas, eu convido você aí da sua casa. Vamos fazer algo agora, para já. Mande mensagem, começa a ser igreja da sua casa. E outra.
Daniel, aqui nessa história, ele se viu intimidado, com certeza. Pensa, um decreto onde mandava não orar. E ele mesmo assim não parou de fazer o que ele tinha prática, que era a oração. Sabe o que me ensina aqui? É que podem tentar fechar, parar, mas nada consegue roubar a adoração, a oração do meu e do seu coração. Vai muito mais além. O véu já foi pago, o véu já foi rasgado, o preço já foi pago. Você consegue compreender isso? Vai muito além. Igreja vai muito além. Que maravilhoso então. Posso dizer que meu coração se alegra em saber que pessoas estão sendo alcançadas pela live por um meio que a gente nem imaginava. E às vezes pessoas podem estar sendo, eu creio nisso, eu creio de verdade. Pessoas estão sendo fortalecidas. Eu creio que pessoas estão sendo renovadas. Eu creio que pessoas estão se entregando a Jesus por meio disso. Igreja vai muito além. Igreja somos nós. Não só aqui dentro do espaço físico, mas lá fora, na minha casa, no meu lar. Na onde eu estiver com os meus filhos, aonde Deus me plantar, aonde Deus me colocar, eu sou igreja. Lá no seu prédio, lá no nosso prédio, lá no seu trabalho, com o seu vizinho, seja igreja. Seja igreja. Seja igreja. Comece já. E sabe que mais me mostra em Daniel é que ele não parou de fazer aquilo que ele acostumava. Ele tinha intimidade, ele tinha fidelidade, ele tinha relacionamento com Deus. Aquilo para ele era o mais importante. E quando o rei colocou ele lá dentro da cova dos leões, ele não queria fazer isso, porque o rei gostava de Daniel. O rei tinha uma certa afeição por Daniel. Então, quando Daniel foi para a cova dos leões, a palavra de Deus fala que o rei não conseguiu dormir, que o rei não conseguiu fazer o que ele acostumava fazer, que ele não se alegrou, que ele se entristeceu por saber que Daniel, ele estava na cova dos leões. E diz a palavra que quando amanheceu, o rei chegou na cova dos leões, lá onde ficava a cova. E ele falou assim, vou falar exatamente a palavra. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando lá, se aproximando da cova, chamou Daniel, com uma voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo da cova dos leões? E Daniel respondeu, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Você consegue compreender que Daniel foi para dentro da cova dos leões e que Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Os leões estavam famintos. Estavam famintos. Mas existe uma voz que faz até o faminto perder a fome. Existe uma voz que faz que o leão não tenha fome para comer um homem de Deus. Você consegue compreender que Daniel ficou dentro da cova e que Deus livrou ele dos leões? Cara, eu fiquei pensando isso durante essa semana. E eu confesso para vocês que é algo surreal. Pensa aí agora na sua casa. Pensa uma cova aonde não tem uma saída e aonde tem leões lá dentro famintos, e Daniel estava lá.
Sabe o que me demonstra que mesmo servindo a Deus, nós vamos ter momentos de dificuldade. Esse era um momento de grande dificuldade na vida de Daniel. Mas ele pôde ver que existe um Deus que não o abandonou e que estava com ele dentro da cova dos leões. Ele está aí na sua casa. Ele está aqui conosco. E ele nos convida. Vamos ser igreja. Vamos ter relacionamento. Vamos ter intimidade dentro da sua casa, do seu íntimo. Tem uma palavra que acho que está em 1 Timóteo 3 que fala assim: aquele que não governa bem a sua casa, como que vai poder governar a igreja? O primeiro lugar que você deve governar bem é a sua casa. É com seus filhos. Cara, aproveita esse tempo de pandemia. Você que tem filhos, vamos, amor, fazer uma cabana com os meninos? Faz uma cabana. Faz um chocolate. O quê? Não entendi. Toca bateria. Caixa de sapato. A gente faz isso lá em casa com o Vini. A gente põe caixa de sapato e ele pega a bateria, a gente pega um violãozinho e fica lá cantando, tudo fora do ritmo, do jeito. Mas olha, é maravilhoso. Faça um culto caseiro com a sua família, sabe? E Bia, mas você não está entendendo, minha família ainda não é convertida. Cara, seja a diferença então aí dentro. Lembre-se que não é com ódio nem com imposição de autoridade que você muda alguém, mas é através do amor que constrange. E o Espírito Santo de Deus é aquele que tem o poder de trazer o convencimento para dentro do seu lar. Eu te convido para rápido, para ontem, para agora, não para amanhã, mas para já. Determine aí. Pode estar tudo fechado. A igreja, nossa, ela está fechada. O templo físico está fechado. Mas o nosso interior ainda está em comunicação com o Pai. E nós devemos falar: Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. É muito triste. O mundo tem tido notícias tristes, como daquele menino que foi morto. Ele é um dos milhões hoje. Quantas crianças têm sofrido abuso? Quantas mulheres têm sofrido abuso psicológico, físico? Esse mundo, ele infelizmente está num declínio muito grande. Mas nós ainda somos a luz dele. E nós ainda temos a responsabilidade de ser a luz lá fora e incendiar por onde nós passarmos a presença dele. Você, eu estou dizendo que é você mesmo que o Senhor chamou para levar a luz de Cristo por onde você passar. E vai ter coisas que você não vai compreender. Eu falo que Deus colocou amizades na minha vida. A Sandra é uma delas. Que eu tento entender assim, da onde a Sandra veio. Da onde que aquela menina apareceu. Mas eu compreendo que é Deus colocando pessoas na nossa vida. E aquelas pessoas vão se tornando tão especiais. Nós estamos ligados uns com os outros. E nesse momento eu convido você a ir da sua casa. Fique ligado com Deus. Sabe? Não se alimente só de Netflix. Não se alimente só de notícias do Covid. Não se alimente só disso. Porque isso vai te gerar comodismo. Isso vai te gerar ansiedade. E isso vai fazer que você não saia da inércia. Não seja um sanguessuga. Seja uma pessoa ativa. Vá para cima. Sabe? Não estou com vontade de orar, mas vai orar. Porque você tem relacionamento com Ele. Vai orar porque você tem um compromisso com Ele. Sim, a minha intenção é encher a igreja de pessoas. Mas de fato, pessoas que tenham Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que de fato tenham um relacionamento. O Rodrigo está numa meta muito legal. Ele tem mandado muita mensagem para as pessoas que têm se desviado. Muita mesmo.
E eu convido você, faça esse propósito, mande mensagem para alguém, que você venha aí na sua cabeça, sabe? Não fica achando que é coisa do seu coração, não. Sabe, quando vem alguém na sua cabeça, manda uma mensagem para fulano, é o Espírito Santo já te incomodando, para você, vai, faz alguma coisa. Proclame o reino de Deus enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Infelizmente vai chegar um período que não vai ser mais possível encontrá-lo. Não quero trazer medo, mas eu quero te dizer que existe um Jesus e é só Ele, mais ninguém. Não é eu, não é o Rodrigo, não são pessoas, mas Jesus tem que ser a sua base, o seu fundamento. Jesus tem que ser tudo na sua vida. Eu convido você, faça nessa semana aí um propósito com o Senhor. Vou orar, vou buscar o Senhor todos os dias. Vou cantar um louvor para Ele. Sabe, você que tem um dom de tocar, às vezes, sabe o que eu fico pensando? Que a gente estava tão na correria, vindo aqui e tocando só aqui. Você está tendo a oportunidade de tocar lá na sua casa. Fechar a porta do seu quarto e cantar. Você que não sabe cantar, prega para você mesmo. Você que tem vontade de pregar, cara, entra dentro do seu quarto e começa a pregar para você mesmo. E aí, sabe o que você faz? Se você não encontrar ninguém, não puder sair, começa a mandar mensagem, pregue através dos meios de comunicação. Cara, o que eu vejo mais Satanás fazendo nesse período são distrações. Eu tenho vontade, eu quero, mas por um minuto eu me distraio, quando eu me dou conta, o dia já passou. Eu não digo nem tanto que é pecado, eu digo tanto que é distração. Ele quer fazer que você se distraia do propósito. Ele quer fazer que você saia do propósito. Seja como Daniel, permanece fiel. Fique dentro do propósito e confia nele. Porque assim como Deus tirou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que está no meu coração, no seu coração. E que tem o poder sobre todas as coisas. Tem a soberania sobre todas as coisas. Eu convido você a fechar os seus olhos. Coloca a mão no seu coração, você que quer e pode. Paizinho, papai, coloca no nosso coração, Pai, a vontade de querer te conhecer mais, a vontade de querer te buscar cada vez mais, a vontade, Senhor, de descobrir o que a sua palavra fala a respeito de determinado assunto. Senhor, coloque em nós, Pai, ó Deus, e que nós possamos ser flechas nesse mundo, flechas que atingem o alvo, flechas que levem a sua palavra, flechas que façam a sua vontade, flechas que atinjam o propósito, flechas que atinjam o alvo dentro dos lares. Seja a flecha onde você estiver, seja a flecha onde Deus te colocar, vamos ser flecha. Espírito Santo de Deus, qualquer pessoa que esteja nos assistindo e acha que é incapaz, que não consegue, nós repreendemos nessa noite todo espírito de inferioridade, de complexidade, de inferioridade. Eu peço a Ti, Senhor, traga sobre cada vida a sua presença, a vontade de querer te conhecer mais, a vontade de querer te buscar ainda mais nesse tempo. Senhor, e que quando o meu irmão Jefinho estiver orando lá da casa dele, eu da minha, as nossas orações sejam ligadas. Quando a pastora Lira, o pastor Diego, o Rick, a Vitória, a Vivian, todos, o Gil, a Nanda, são pessoas que estão aqui, a Bárbara, o Vinícius, estiverem orando lá, Senhor, vai ligando as nossas orações. Cara, eu consigo ver isso, sabe? Pessoas orando, cada uma da sua casa, e as orações sejam chegadas ao Pai. Ore, feche a porta do seu quarto. Ore. Se Deus te der a oportunidade de encontrar com alguém, fale do amor de Deus. Senhor, nos dê, assim como Paulo pedia, ousadia para pregar o seu evangelho. Nos dê essa ousadia necessária para falar do seu evangelho. Que nós não venhamos a temer, mas que nós venhamos a nos render ao Senhor. Porque nós sabemos que somos peregrinos nessa terra, mas que existe um lugar onde nós vamos viver a eternidade.
vai adentrando em cada lar, em cada lar, em cada lar. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. É uma honra, gente, poder ficar esse tempo com vocês. Vamos continuar. Depois daqui, amanhã é domingo, nós vamos ter live, né, mãe? Vai ter live às 18h30. Eu convido você a participar conosco da live às 18h30 no Facebook da igreja. E eu convido você, faça algo diferente para Deus lá na sua casa. Começa lá. Começa orando. Eu não saio dos 5 minutos, mas começa. Não fique no comodismo. Não só assista filme. Não fique só o tempo todo ligado em coisas que só vão alimentar a sua carne. Alimente seu espírito. E você verá que você vai viver algo surpreendente, surreal, que eu não consigo aqui descrever. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus abençoe a sua geração. Que Deus abençoe a cada a cada família aqui representada. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti e nós Te agradecemos por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor operou. E opere isso, tudo que foi ministrado dentro de nós. É para isso que eu oro. Em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e todos digam amém. Diga amém aí, em nome de Jesus. Abraço.